Fala, oitavo ano, tudo bom com vocês? Espero que estejam estudando em mais uma semana de aulas online. Isso aí. Vamos começar? Matéria nova de ciências, capítulo 2, página 58, a gente vai até a 61. Tudo bem? Vamos começar, vamos ver máquinas elétricas. São dispositivos que podem transformar energia elétrica em energia mecânica ou vice-versa. Energia mecânica e energia do movimento. Peraí, professora Gabi, mas você falou que energia cinética é energia do movimento? Sim, porque energia cinética é um tipo de energia mecânica, tá? Existem outros tipos, sim, mas não é o que a gente vai ver hoje, tá? As máquinas elétricas, elas podem ser motores, geradores, transformadores. Os motores, que a gente vai ver, e os geradores são chamados de máquinas elétricas rotativas porque eles têm uma parte geralmente girante, porque tem uma parte que precisa se movimentar. Já os transformadores são máquinas elétricas estacionárias, pois eles não têm partes móveis. Vamos começar. Motores elétricos muito presentes no nosso dia a dia, como em brinquedos, eletrodomésticos, até mesmo automóveis, tudo bem? E nos mais variados processos industriais, tá? Que eles podem transformar energia elétrica em outras modalidades, como, por exemplo, energia mecânica, energia de movimento. Como funciona? Bom, seu funcionamento deve às suas bobinas ligadas e desligadas alternadamente por meio da passagem de uma corrente elétrica. A corrente que passa pela bobina, ela cria um campo magnético, então é isso que faz o motor girar. Então a corrente elétrica passa pela bobina, cria o campo magnético e o motor acaba girando. Tudo bem? Alguns componentes dos motores elétricos. A gente tem rotor ou induzido, tá? É a parte móvel do motor. Então, vai ter um eixo rotor e a bobina por onde vai passar a corrente, tá? Lembrando que a corrente elétrica passa pela bobina. E o estator, que é a parte fixa, tá? Tem ímãs permanentes ou bobinas também. No estator, a gente tem um campo magnético que ele é contínuo. Vamos prosseguir. Vamos para a página 60. Geradores elétricos. O inverso dos motores elétricos. Tudo bem? Neles, outras formas de energia é que vão ser transformadas em energia elétrica. É o que a gente viu na última aula de usinas geradoras. Vamos, por exemplo, energia térmica, foi energia luminosa, como o painel solar, que vai ser transformada em energia elétrica depois. Tudo bem? São geradores elétricos, tá? Exemplos que geradores que a gente viu, alternadores de automóveis e o dínamo que usa as rodas utiliza o movimento das rodas da bicicleta, tá? O alternador de automóveis, eles utilizam o giro do motor, né? Graças à combustão, queima do combustível, tudo bem? Vamos para os transformadores. Bastante atenção, que aqui é um pouco complicadinho. Vocês já devem ter visto um transformador aí num poste. A gente vai ver, vamos nos aprofundar. A função é modificar a tensão do circuito elétrico, ou seja, ela pode tanto abaixar a tensão como elevar a tensão. Por exemplo, aumentar uma tensão de 127 volts para 220 ou abaixar de 1.200 para 127. Tá? Isso é muito importante para o transporte de energia elétrica a grandes distâncias, ou seja, a energia elétrica, depois de passar pelas usinas, ela chega até nossas casas por fios de alta tensão. Tá? Ela é transportada por longas distâncias. Por quê? Porque a corrente elétrica, passando por um fio, o que acontece? Por causa do efeito Joule, acaba perdendo um pouco de energia na forma de calor. Lembra que o efeito Joule, quando a energia elétrica acaba gerando calor, tipo no chuveiro elétrico? Então, se essa corrente elétrica está passando por um fio e está gerando energia na forma de calor, a gente acaba perdendo energia, concorda? E existe uma característica que quanto maior a tensão elétrica, ou seja, quanto mais você aumenta a tensão elétrica, menor é a corrente elétrica. Então, o que eles fazem? Os fios vão transportar a corrente elétrica numa tensão tão alta que a corrente elétrica vai acabar sendo menor e aí diminui essa perda de energia em forma de calor. Tudo bem? Qualquer coisa, volta o vídeo ou me pergunta no Telegram, tá? Quando chega nas residências, essa alta tensão que está ali nos fios, ela vai passar por um transformador para diminuir, tá? Por questões de segurança, senão uma pessoa poderia morrer. Tudo bem? Por isso que é muito importante tomar cuidado ao soltar pipa, né? Eu já vi uns meninos soltando pipa com aquele fio cheio de cerol, passando assim no fio, aí pode acabar levando um choque e morrer.
tá? Existem muitos casos de pessoas que acabam, muitos meninos, garotos, gente soltando pipa, morre eletrocutada por conta disso, de entrar em contato com o fio de alta tensão. Tudo bem? Um transformador ele é formado por duas bobinas, uma primária e uma secundária, ligadas por um núcleo de ferro chamado núcleo do transformador. Peraí, professora, mas você está falando toda hora de bobina. O que é bobina, pelo amor de Deus? Calma, querido aluno. Aqui é a bobina aqui na foto. A bobina é um conjunto de espiras empilhadas. A professora ajudou muito. O que é espira? Espira vai ser um fio condutor em forma circular. Então, um fio em formato circular é uma espira. Várias espiras empilhadas, você tem uma bobina aqui, ó. Cada uma dessa parte circular é uma espira. Todas essas espiras empilhadas formam uma bobina. Então, o transformador ele é formado por duas bobinas, tudo bem? A bobina primária, onde você vai ligar a fonte de energia que você quer transformar, seja aumentar ou diminuir. E na secundária é onde vai a gente ter a tensão desejada, tudo bem? A gente pode saber a diferença de um transformador pelo número de espiras entre a bobina primária ou secundária. Lembrando que a bobina primária também é chamada de enrolamento primário e a bobina secundária de enrolamento secundário, tá? Se você quiser diminuir a tensão, a gente utiliza um transformador chamado de redutor. Ele vai ter mais espiras na bobina primária dele do que na secundária, tá? Geralmente para alimentação de rádio, computador, carregador de celular, redes de distribuição. Já se você quiser aumentar a tensão, aí você utiliza um transformador chamado de elevador, tudo bem? O número de espiras dele entre a bobina primária e secundária vai ser... Não, perdão. O número de espiras da bobina primária vai ser menor que o da secundária, tudo bem? Esse tipo de transformador é utilizado em micro-ondas e em outros eletrodomésticos. Terminamos a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, estamos aí. Tchau, tchau.